Olá, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Salmos e os Dias Atuais. Hoje a gente vai refletir sobre o Salmo de número 51. Eu já gostaria de te convidar a pausar o vídeo, ler todo o Salmo, para que a gente possa refletir aqui sobre ele. O Salmo de número 51, ele é escrito também por Davi. É uma oração que Davi faz, uma oração de arrependimento. Esse Salmo ele é escrito posteriormente àquele momento que Davi tem com o profeta Natan, onde Natan chega até Davi, prega o arrependimento, traz à mente e aos olhos de Davi aquele pecado que ele havia cometido, levando Urias como frente de batalha para morrer e tomando Batseba como sua esposa. Natan ele chega até Davi, isso está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 12. Natan adverte Davi, mostra o pecado de Davi. Então Davi, após essa repreensão, ele tem seu coração quebrantado, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a situação em que ele estava, e ele escreve então esse salmo, que é uma oração de arrependimento, uma oração de quebrantamento de Davi a Deus. Eu gostaria de tirar 3 lições desse salmo para a gente refletir nesse nosso vídeo. A primeira lição que eu quero te mostrar no Salmo 51 é a consciência que Davi tem da gravidade do pecado. Veja, por exemplo, o verso 1, 2 e 3, que você vai ver Davi mostrando como o pecado ele é trazido como uma transgressão à lei de Deus e como o pecado é apresentado como iniquidade, ou seja, uma vida imoral, iníqua, longe dos valores morais de Deus. Davi ele traz aqui então essa primeira lição, que o pecado é uma grande transgressão, é um terror, é um grande problema na vida do homem. Nós aprendemos também aqui nesse salmo, a segunda lição que eu quero compartilhar contigo, é que não só o pecado é terrível, não só o pecado é uma grande transgressão, mas a Bíblia deixa muito claro através de Davi nesse salmo, que todos os homens são pecadores por natureza. Eu e você nascemos com o pecado dentro de nós. Você pode ver isso, por exemplo, no verso 5, onde Davi vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi deixa claro aqui que ele veio a esse mundo. Ele veio ao mundo quando ele não tinha ainda nenhuma hora de vida. Ele já se considerava pecador. Nós vemos lá em 1 João 1,8 que se dissermos que não temos pecado, nós estamos em mentira, nós estamos nos enganando, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos cometer pecado. Todos nós somos pecadores diante de Deus. A terceira lição que eu aprendo aqui com esse salmo é que apenas Deus pode perdoar e nos purificar de todo o pecado. Veja o que Davi diz aqui, por exemplo, nos versos 2, no verso 7, no verso 9. Ele deixa muito claro que somente Deus pode purificá-lo, pode tirar todo esse pecado, toda essa mancha que há no seu coração, que é o pecado. Davi também diz aqui no verso 10 que nós precisamos de um coração puro. O nosso coração, onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, é um coração contaminado, cheio de pecado. E Davi diz aqui no verso 10 que ele pede para Deus um coração puro. Ele também pede aqui no verso 11 que o Espírito Santo não seja afastado dele, pois o pecado causa o afastamento de Deus. A Bíblia deixa muito clara que o nosso pecado ele faz com que Deus seja separado, ele vire o rosto para nós. O nosso pecado nos afasta de Deus. E o mesmo texto lá de 1 João, capítulo 1, verso 8, a gente vai ver no verso seguinte, o verso 9, que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Veja, Davi ele tinha consciência de que o pecado era algo gravíssimo, de que o pecado era uma grande transgressão a Deus, de que ele havia nascido em pecado, de que o homem por natureza é pecador, mas que Deus é misericordioso, ele é justo e ele é capaz de perdoar o homem pecador, desde que, e isso ele vai dizer aqui no verso 16 a 19, eu quero ler com você: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios
sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão os novilhos. Veja, Davi ele tinha consciência de que Deus ele não se agrada de sacrifícios. Há uma ideia no meio da cristandade brasileira de que a gente precisa fazer alguma coisa, fazer alguma oferta a Deus para que Ele nos perdoe. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz exatamente o que Davi disse nesses versículos. Deus ele quer um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece que nós estamos em falta diante de Deus. E somente Ele, em sua infinita misericórdia, pode perdoar o ser humano de todos os seus pecados. Que a gente possa colocar todos os dias diante de Deus os nossos pecados e descansarmos nessa grande alegria de saber que o nosso Deus, justo e poderoso, perdoa ser humano pecador, assim como eu e você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.